Vamos seguir nossa aula de hoje. Estamos na aula 4, no nosso cronograma. E a aula de hoje trata sobre os atributos da igreja. Na primeira aula nós tivemos uma introdução, nós situamos o tema da eclesiologia, ou seja, da igreja dentro da teologia sistemática. Nós vimos um desenvolvimento bíblico dos termos igreja. Lá no Antigo Testamento, 2 termos que significam, resumidamente, congregação, reunião do povo, assembleia. A gente vê o Novo Testamento também com 2 termos que significam a mesma coisa. E é a partir do conteúdo bíblico, a partir daquilo que as Escrituras trazem, que nós desenvolvemos sobre o tema igreja. Depois, a gente avançou e viu a essência da igreja, encapsulada na expressão... Ninguém sabe? O que é isso? A expressão que define a essência da igreja, qual é? Comunhão dos santos, vocês sabem, é que está cedo ainda, o pessoal está acordando. Comunhão dos santos. Nós vimos o que essa comunhão dos santos é e o que ela implica para nós. Depois a gente viu o caráter multiforme da igreja, que trabalha algumas distinções importantes. Igreja visível e invisível, militante, triunfante. Igreja como organismo, como organização, igreja no Antigo Testamento e no Novo, e são essas distinções que são a base para aquilo que a gente vai ver hoje, que são os atributos da igreja. E por que elas são a base? Porque em diferentes eclesiologias, o tema igreja pode tomar uma nova forma dependendo do jeito que você faz as distinções. Então, no protestantismo é um jeito, no catolicismo é outro. E isso é essencial, a gente estudou na semana passada e a gente vai avançar para esse tema de hoje com os atributos da igreja. Após a gente detectar a essência da igreja na perspectiva protestante, nós precisamos agora avançar para as características básicas que foram traçadas para a igreja no decorrer da história. Então, se eu te perguntasse assim, quais são os atributos da igreja? O que você responderia? Quais são as características básicas? Lembra, a gente está no aspecto mais geral da nossa EBD, falando sobre o grande tema da igreja de forma geral. Quais são as características básicas que definiriam a igreja para você? Você pode ser ousado e falar, não, eu vou procurar características aqui na minha cabeça e eu vou definir a igreja. Só que você também tem um outro caminho, você pode olhar para o decorrer da história, para a história da igreja e ver como isso foi feito pelos cristãos do passado, e é por isso que nós estamos aqui. Aí eu coloquei isso para vocês, na patrística, o credo niceno, 381 depois de Cristo, antigo, viu? Reuniu 4 características básicas que foram chamadas de atributos da igreja. E quais são essas características? Primeira delas, unidade, a igreja é una. Segunda, santidade, a igreja é santa. Terceira, catolicidade, a igreja é católica. Ai, que alergia desse termo, meu Deus. Mas a gente vai aprender mais. Igreja, o quarto é apostolicidade, a igreja é apostólica. Ai, meu Deus. Católica, apostólica, fica um negócio estranho, né? Mas a gente vai ver como isso é importante. Isso foi lá no credo niceno, ele é um credo que ele trata principalmente do aspecto da trindade, mas em uma frase nós vemos uma declaração para a igreja, nós vemos a declaração desses 4 atributos. É difícil a gente ver isso hoje no protestantismo, porque, primeiro, as pessoas têm alergia a credos. E a gente tem aprendido aqui que os credos são bênçãos. Você chegou aqui, você vai ficar falando que negócio de credo, confissão. Irmão, por favor, se converta. Credo é bênção. Ele nos une à história da igreja, ao legado teológico que irmãos se debruçaram na Escritura e compuseram para nós. Também nos une com aqueles cristãos do passado e nos dão essa herança. Então, mesmo que seja difícil da gente ver, a gente encontra nos credos maravilhosas descrições teológicas e nesse a gente encontra uma maravilhosa descrição sobre a igreja. Tá? Como eu disse ali no terceiro ponto, esses atributos são características fundamentais para discernir a igreja verdadeira em meio a muitas heresias e facções. Vocês lembram que eu falei que por conta das heresias, por conta das facções do tempo, a igreja começou a se organizar? Ela começou a criar catecismos, credos, declarações de fé para proteger a igreja. A gente viu que um desses desenvolvimentos de proteger a igreja foi culminando em tornar a igreja cada vez mais organizada. E isso foi ruim,
porque lá na frente a gente vê a culminação do papado, da Igreja Católica Romana, mas não é que a organização em si é ruim. A organização foi ruim porque não levou em consideração a Escritura. E ela acabou deturpando alguns pontos, mas ela é boa. Então, esses atributos são importantes por esses motivos. Eu quero que você perceba também que, à medida que eu vou falando aqui desses atributos da igreja, você veja como algo que flui da essência da igreja, como comunhão dos santos. Comunhão da ideia de quê? Da ideia de algo universal, mais um, catolicidade e unidade. E santos, da ideia de quê? Óbvio, santidade e doutrina dos apóstolos. Por isso, santidade e apostolicidade, tá? Vamos avançar? Esse aqui é o trecho, tá? Menor, né? Tá bem resumido. Vocês vão ter que ler esse credo em casa como uma tarefa. Mas esse aqui é o trecho que fala da igreja no credo niceno. Diz assim: cremos no Espírito Santo, o Senhor, o doador da vida, que procede do Pai e do Filho, com quem o Pai e o Filho são adorados e glorificados, que falou por meio dos profetas. Cremos na igreja una, santa, católica e apostólica. Reconhecemos um único batismo para o perdão dos pecados. Aguardamos a ressurreição dos mortos e a vida no mundo vindouro. Amém. É por isso que a gente está aqui hoje, estudando sobre atributos da igreja, porque a gente se reuniu em 381 depois de Cristo para escrever isso aí. E o primeiro dos atributos, unidade. Qual é a concepção católica sobre unidade? A gente tem falado aqui, e eu vou resumir mais uma vez para ficar claro na sua mente, porque na concepção católico-romana, a eclesia, a igreja, ela é algo organizado hierarquicamente. É uma unidade de caráter externo. Ela se manifesta numa imponente organização mundial que visa incluir a igreja de todas as nações. Mas o seu centro real, como nós sabemos, não são os crentes. Não é o povo leigo, a congregação total da igreja. O centro dessa unidade está na hierarquia, com seus círculos concêntricos. Então, no primeiro círculo, e o maior, o mais externo, está o largo círculo do clero de nível mais baixo. São os sacerdotes e os demais funcionários. Depois, no círculo de dentro, no círculo menor, nós vemos os bispos. Depois, num círculo ainda mais restrito, nós temos os arcebispos. E, finalmente, num círculo ainda mais restrito que todos eles, nós vemos os cardeais, sendo que a pirâmide é completa pelo Papa. Ela é coroada pelo Papa como chefe da organização visível que tem domínio sobre todos. E é dessa forma que a Igreja Católica Romana ela se mostra poderosa aos olhos do mundo. Ela é uma estrutura grandiosa. E as pessoas olham para ela e falam, nossa, isso está muito bem estruturado, é uma unidade. Quero que você entenda que essa unidade ela é enfatizada no externo, no que é exterior. Então, a unidade da igreja para os católicos romanos é isso. E para nós? O que é? Na concepção protestante, a unidade da igreja ela não é primariamente de caráter externo. Sim, nós vimos que o caráter externo é importante. Você se lembra? É por isso que nós temos organização. Só que não é primariamente de caráter externo. A unidade da igreja ela é de caráter interno e espiritual. Em qual sentido? A igreja, como o Gabriel leu no início, é corpo. Ela é organismo. Então, ela está dentro do corpo místico de Jesus Cristo, do qual todos os crentes são membros. A igreja ela só tem uma cabeça. E é quem? Jesus Cristo, que também é o rei da igreja. E a igreja também é habitada por um só Espírito, que é o Espírito do Senhor. Esta unidade implica que todos os que pertencem à igreja possuem a mesma fé. Sim, nós podemos ter diferenças teológicas, e temos. Nós podemos ter divergências teológicas, mas todos os crentes, de todas as eras, possuem a mesma fé. Eles podem ser arminianos e outros calvinistas, mas é a mesma fé. O Senhor precisou regenerar o coração dos dois. O Senhor precisou habitar com o seu Espírito os dois. Então, mesmo com divergências, é o mesmo Espírito, o mesmo laço de amor, porque flui do Senhor, e a mesma perspectiva gloriosa do futuro, como o Jorge leu no início. Vocês vão ser gloriosos, é a mesma perspectiva. Então, relativamente falando, essa
unidade que começa no interior da igreja, é a perspectiva, ela flui para o exterior. É por isso que nós somos chamados a sermos um. Por isso que os reformadores, seguindo a Escritura, afirmaram não só a unidade da igreja invisível. Ah, não, os crentes de todas as eras. Mas também afirmaram a unidade da igreja visível. A igreja visível, a igreja local, ela é chamada a unidade. Ela é chamada a ser corpo de Cristo, juntos, porém diferentes. Cada membro com uma função, mas eles estão no mesmo organismo. E a Bíblia tem inúmeras passagens que visam retratar isso. E foi essa a concepção protestante. Vocês entenderam? A diferença de ênfase faz total diferença. A igreja ela é primeiro espiritual e de caráter interno, essa unidade. E ela brota para a unidade exterior, e não o contrário. Vamos olhar o que a Escritura diz? Romanos 12, 4 e 5. Quem pegou pode ler. Levante sua mão antes de ler. Como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus. 1 Coríntios 12, 12. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Amém? Efésios 5, 29 e 30, a última passagem desse ponto. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Amém? Esse é o testemunho das Escrituras. Então, o primeiro atributo da igreja, unidade. Católicos romanos entenderam de uma forma, protestantes, reformados, herdeiros da reforma entenderam de outra, e aqui estamos com esse legado. É assim que a gente entende a unidade da igreja. Aí você vai dizer, mas Jonas, tem tanta diferença, né? Tem tantas divergências. Como é que faz? Aí você lê amanhã o material que eu vou postar lá no grupo da igreja, que eu coloquei alguns pequenos artigos adicionais que tratam exatamente desse ponto, né? Argumentos contrários e que atacam a unidade da igreja, como a gente pode perceber isso, e aquele argumento que diz assim, poxa, mas a igreja não é uma? Então ela não deveria se expressar numa única organização também? Vamos colocar todo mundo dentro de uma igreja só? Como é que você responde isso? Amanhã você lê lá o artigo que eu vou colocar. Tá bom? Esse material tem elementos adicionais. Esqueci de passar esse ponto, mas é o que a gente acabou de ler. A unidade da igreja visível e invisível também foi afirmada. Seguimos. Segundo, santidade. A igreja é santa. Como que os católicos romanos entendem isso? Vamos lá. A concepção de santidade para o catolicismo romano, novamente, é uma concepção de santidade primariamente de caráter externo. Não é a santidade primária, interna dos membros, mas é uma santidade cerimonial exterior. Então, por causa da cerimônia exterior ser santa, a igreja é santa. É mais ou menos isso. Olha só o que um padre chamado Devine, ele é citado por Berkhoff, tem tempo isso já, 200 anos, mas ele diz assim, explicando sobre a santidade da igreja. A igreja é santa, acima de tudo, em seus dogmas, em seus preceitos morais, em seu culto e em sua disciplina, em que tudo é puro e irrepreensível, tudo é de natureza tal, que é planejado para afastar o mal e a iniquidade, para remover, no sentido de extrair a mais alta virtude de quem está ali. Isso é a concepção de santidade. A igreja, a organização é santa, logo, tudo ali é santo também. E qual é a concepção protestante disso? Santidade, desse atributo da igreja.
A concepção protestante, ela diz que a santidade da igreja não é primariamente de caráter exterior, externo, ela entende diferente. Então, os protestantes, eles entenderam que a igreja é absolutamente santa em dois sentidos. O primeiro é um sentido objetivo. Ela é santa porque ela é considerada santa em Cristo Jesus, ponto final. Como Cristo Jesus vê a sua igreja hoje? Somos, ao mesmo tempo, justos e pecadores. Mas, quando Deus olha para a sua igreja, Deus olha através de Cristo. Deus olha através da santidade de Cristo, da justiça de Cristo, da obra de Cristo. Então, quando o Senhor olha, o Senhor diz, santa. Isso é o sentido objetivo. Mas a igreja também é santa no sentido relativo, que é um sentido mais subjetivo, eles disseram assim. Por quê? Porque aí eles olharam para o princípio interior da vida. A igreja é habitada pelo Espírito Santo, então ela é santa. Não quer dizer que a igreja não tenha falhas. Quer dizer que a igreja é habitada pelo Espírito, que vai santificar a igreja e um dia ela será perfeita. Então os protestantes, eles se apropriaram da promessa da obra de Deus. A igreja, ela tem falhas, ela tem problemas, mas ela é habitada pelo Espírito. E o Espírito diz, um dia o farei pura, santa, imaculada, sem nenhuma marca, sem nenhuma mancha. Então a igreja é santa por isso. Eles também disseram que essa santidade, que é primariamente do homem interior, dos membros, né, pela obra do Espírito, é uma santidade que acha expressão na vida externa. Consequentemente, secundariamente, isso é aplicado também à igreja visível. Então, a gente tem que sempre lembrar nas nossas distinções das aulas passadas e começar a aplicar. Sim, a igreja é habitada pelo Espírito e Deus está santificando os membros. Mas a igreja de caráter externo como organização, secundariamente, também é chamada de santa. Por causa desse ensino. É incrível você olhar para a Escritura e ver Deus chamando nós de santos. Falou, meu Deus, ele não sabe nada. Ele sabe, sim. Você já se surpreendeu quando a Bíblia fala assim, os justos, os retos, os santos? Aí você fala, ai Senhor, essa parte você errou. Não, ele acertou. Ele está ensinando para nós isso aqui, ó, considerada em Cristo, habitada pelo Espírito e que um dia vai ser santa. Vamos ler esses textos? Quem pegou Romanos 1,7? Ninguém pegou Romanos 1,7? Então você pega, por favor, Queiroz, Romanos 1,7. Romanos 1,7. O que diz a Escritura? A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. 1 Coríntios 1:2. Eu acho que eu não distribuí esses textos, né? Gabriel, abre aí. Você pegou? Ah, então tá certo. Então, eu distribuí isso. 1 Coríntios 1:2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. Eu não sei se vocês perceberam, mas é a igreja de Corinto, tá? Você lembra da igreja de Corinto? Você lembra dos problemas que tinham lá? E Paulo diz assim, vocês são santos. Eita. Então, outras passagens eu coloquei aqui, tem mais passagens no nosso material afirmando o caráter santo da igreja visível. Nós somos chamados de santos por causa dessas coisas, por causa desse entendimento que eu acabei de explicar para vocês. Essa é a concepção protestante desse atributo da igreja. Próximo atributo, talvez o, mais polêmico, né? Catolicidade. Ah, não dá, esse aí é pesado, né? Todo mundo fica com medo desse. O que diz esse atributo de catolicidade para os católicos romanos? Aqui eu estou utilizando católico como ele tem que ser utilizado. Católico significa aquilo que é universal, aquilo que abrange a todos, aquilo que reúne todos. Esse é o sentido. Só que a Igreja Católica Romana, ela se apropria do atributo de catolicidade como se somente ela tivesse o direito de se chamar católica. E ela atribui ela pega esse atributo e coloca ele na organização visível. E ela diz que ela é a verdadeira Igreja Católica por 4 motivos.
Primeiro, por estar espalhada por toda a terra e se adaptar a todos os países e todas as formas de governo. Ela diz, é por isso que nós aqui somos católicos de verdade. Segundo, 2, ela diz que ela é católica porque existe desde o princípio e sempre teve súditos e filhos fiéis destinados a... Perdão. Porque existe desde o princípio e sempre teve súditos e filhos fiéis, enquanto que as seitas vêm e passam. Terceiro, porque tem posse da plenitude da verdade e da graça. Porque tem posse da plenitude da verdade e da graça. Esse é um ponto. Destinados a serem distribuídas entre os homens pela igreja. E último, porque sobrepuja em número de membros a todas as seitas dissidentes juntas. Esse é o entendimento da igreja católica. E aí, qual é o ponto da nossa cultura? A gente foi criado numa tensão entre a igreja católica e a igreja evangélica. E aí, a gente automaticamente, quando fala católicos, associa o quê? Ao catolicismo romano. E a gente tem alergia desse termo desde quando a gente é criancinha. Porque a gente aprendeu assim. Só que, tecnicamente, isso não se refere à igreja de Roma. Isso não tem que se referir à instituição romana, mas sim à igreja de Cristo de todas as tribos, línguas, povos e nações. A gente deixou um termo importante para eles, por conta de um entendimento equivocado da Escritura, e a gente está tudo bem. É por isso que atualmente tem um movimento forte para resgatar a catolicidade da igreja. Catolicidade dos batistas, catolicidade da tradição reformada, que significa o quê? O que nos une? Quais são as doutrinas que nós temos em comum? Qual é o ensino das Escrituras que nós temos em comum e que nos une? Vamos resgatar isso. Então, a gente precisa entender isso. E a Igreja Católica Romana, por exemplo, acusa os protestantes de não serem a igreja de verdade por causa da fragmentação. Olha lá, tá vendo? Várias igrejas lá, não tem só uma coisa, não tem um chefe ali na terra, são igreja de mentira, não são igreja de verdade. Essa é a concepção católica. E a concepção protestante? Qual é? A concepção protestante, novamente, aplica esse atributo primeiro à igreja invisível. Porque a igreja invisível que é chamada universal. É um povo de toda tribo, de toda língua, de toda nação. Imagina o céu, gente. Se você não gosta de diversidade no bom sentido, não vá para o céu. Porque lá no céu você vai ter gente de todo tipo, toda cor, toda língua, toda nação. Gente de tudo que é jeito, mas que possuem a mesma fé. Foram batizados no mesmo Espírito. Unidos pela mesma comunhão com o Pai, com o mesmo amor com o Filho, com o Espírito Santo. É assim que vai ser o céu. E os protestantes olharam e falaram, é assim que esse termo precisa ser aplicado. Os protestantes também insistem que a igreja invisível é primordialmente a real igreja católica por 3 motivos. E eles disseram assim, a igreja invisível é a real igreja católica. Isso é forte para você, né? A igreja invisível é a real igreja católica. Você está acostumado a falar de Roma. Mas a igreja invisível é a real igreja católica nos termos que nós temos explicado aqui. Porque inclui todos os crentes da terra de toda e qualquer época particular, sem nenhuma exceção. 2, porque, consequentemente, ela também tem os seus membros entre todas as nações evangelizadas do mundo. 3, porque exerce uma influência controladora sobre a vida inteira do homem em todas as suas faces. Não é uma influência controladora por causa dos pastores, por causa dos líderes. É influência controladora por causa do Espírito. O Espírito toma a pessoa. O Espírito governa. Essa é a igreja invisível de Deus. Primariamente, é nesse sentido que o termo católico é atribuído a nós. Secundariamente, também a igreja visível, a igreja local. E é por isso que eu falei que tem obras, tem pessoas pregando sobre isso para resgatarmos a catolicidade da igreja visível. Isso não é fácil, mas é algo que nós temos que buscar. Eu vou falar muito disso aqui. Eu estou trazendo vocês para os credos, para as confissões históricas, para que a gente resgate o que irmãos de 1000 anos atrás acreditavam sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, porque eu estou querendo resgatar o quê? A catolicidade da igreja. O que nos une? O que nos une como reformados? A gente vai ter uma aula sobre isso. Como a gente pode falar que você é reformado, aquele lá é reformado? Catolicidade. Não é fácil,
precisamos ter cuidado, precisamos olhar para a multiforme graça de Deus trabalhando e se expressando em muitas culturas do mundo, e é esse o plano de Deus. Deus não quer uma igreja só de um jeito, e aí o jeito que se adora aqui é o mesmo jeito que se adora lá na África. Sim, o mesmo Deus, o mesmo Cristo, o mesmo Espírito, mas de manifestações diferentes da igreja. Manifestações diferentes. E aí nós admiramos a multiforme graça de Deus em várias culturas, em vários povos, mas tem algo que nos une. E nós buscamos, é por isso que nós afirmamos tanto a catolicidade invisível, povos de todo lugar, como a catolicidade visível que nos une. E nós buscamos resgatar isso. Esse é o atributo de catolicidade. Estão comigo? Mais ou menos. Total. Obrigado, irmão Dina. A senhora é uma benção na minha vida, irmão Dina. Ô, irmão Dina, benção. Apostolicidade, o último dos atributos. Qual é a concepção católica? Gente, deixa eu só dar um comentário aqui. Eu fico abismado, é assim que se chama lá na minha terra. É como se eu estivesse perplexo. Do jeito que os católicos usam os termos. Eles pegam uns termos bons demais, gente. E a gente foi deixando. Assim. Primeiro eles falam de católico, né? Universal. Depois apostólico. Doutrina dos apóstolos. Aí fala, rapaz, os caras são sagazes. Mas a gente precisa voltar para a Escritura e aprender essas coisas. Para a gente não caia tipo, então a gente não é igreja católica e apostólica não, né? É claro que é. Mas de um jeito certo. Como? O que os católicos romanos pensam sobre a apostolicidade? Eles entendem que a igreja apostólica verdadeira é a igreja de Roma. Por quê? Porque Jesus fundou a sua igreja sobre os apóstolos, e aí tem um apêndice agora, sobre os seus sucessores. Papa e bispos, os que vieram depois. Esse é o conceito lá de sucessão apostólica. Se você não conhece, você vai conhecer agora. E o que isso diz? O que esse conceito diz? Isso aqui, compêndio do Catecismo da Igreja Católica. A sucessão apostólica é a transmissão, mediante o sacramento da ordem, da missão e do poder dos apóstolos aos seus sucessores, os bispos. Graças a essa transmissão, a igreja permanece em comunhão de fé e de vida com a sua origem, enquanto ao longo dos séculos orienta todo o seu apostolado para a difusão do reino de Cristo na terra. E eu quero que você entenda, de forma bem simples, que sucessão apostólica se refere à crença de que os bispos de Roma, de que os líderes são sucessivos direto dos apóstolos do Novo Testamento. Como? Numa linhagem ininterrupta. Eu não sei como eles fazem isso, é difícil saber, né? Mas eles traçam a linha de Pedro, que foi o santo apóstolo, o primeiro papa, segundo eles, e vai até o Papa Francisco hoje. E vai até o Bento XVI e os outros papas que surgiram dentro da história da igreja. Os outros líderes também têm uma linhagem semelhante, baseada em sua ordenação episcopal e na conexão com o Santo Padre. E é por isso, é dessa crença que apoia a conexão que a Igreja Romana, não sei se é muito bom falar Igreja Romana, né? Vou falar catolicismo romano. Que o catolicismo romano moderno explica as origens apostólicas e se liga ao cristianismo desde Jesus Cristo. Aí eles fazem a ligação, olha, o catolicismo existe desde Jesus. O catolicismo existe desde aqui, desde os evangélicos, desde a Bíblia, desde os apóstolos. Por isso que eles acham que eles são a igreja apostólica verdadeira, por causa desses conceitos. Entenderam? Sim? Então vamos seguir. Olha aí. Essa imagem eu peguei de um site católico. Qual banquinho é mais estável? Bíblia ou Bíblia, tradição e magistério? A Bíblia é tradição e magistério, né? Tem 3 pernas, né? A Bíblia só tem uma perna. Essa é a imagem que eles usam para explicar por que a estrutura, por que a organização e por que a Igreja Católica é muito mais embasada do que a Igreja Protestante. Irmãos, eu sei que às vezes é engraçado e a gente fica, eles acham isso, né? Mas a gente precisa ter misericórdia das coisas. A gente precisa ter misericórdia. Se nós temos posse das Escrituras, a gente precisa ser um povo humilde e preparado para explicar a todos que perdem a razão da esperança que está em nós. É por isso que eu estou ensinando isso para vocês. Não é para vocês saírem por aí desdenhando das pessoas. Mas é para que a gente entenda da onde a gente veio e para onde a gente vai. Para que a gente fale isso às pessoas. Tá bom?
E apostolicidade na concepção protestante? Como foi? Como foi entendido? Então, isso aqui não. Dentro da concepção protestante, a gente pensa o seguinte, os reformadores pensavam o seguinte, a igreja é apostólica e ponto final. E o entendimento bíblico é, o fundamento da igreja são os apóstolos e os profetas do Novo Testamento. Esse é o sentido do texto. Olha só o que diz Efésios 2, 19 e 20. Quem pegou pode ler, esperando o microfone chegar até você. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Nós estamos edificados aonde? No fundamento dos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Sendo Cristo a pedra angular. Quando diz que nós somos edificados sobre esse fundamento, não quer dizer que a gente, é sobre o homem em si. É sobre o ensino daquele apóstolo. Apóstolo significa aquele que é enviado, aquele que é direcionado a uma missão. É um ofício dado por Cristo. Ele tinha autoridade do próprio Cristo. Ele deveria ser para o serviço e o ensino da igreja. Então, quando a igreja, quando você vê no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, naquilo que a gente vê ali em Atos, quando uma igreja rejeitava um apóstolo de verdade, era como se ela estivesse rejeitando a Cristo. Porque o ofício foi dado por Jesus. Foi alguém que andou com Jesus, foi alguém que Jesus chamou. Paulo, por que está me perseguindo, homem? Aí Deus transforma o coração dele e diz assim, eu vou te mostrar o quanto importa padecer pelo meu nome. Tem uma missão para você. É um comissionamento do próprio Jesus. E os apóstolos foram dados à igreja para que sobre o ensino deles, a igreja fosse edificada, tendo a pedra angular que é Cristo. Esse é o sentido que a gente compreende apostolicidade. Tá bom? Esse é o sentido. Como eu coloquei ali, apóstolo, ofício dado por Cristo, tinha autoridade dado para o serviço e para o ensino da igreja. Rejeitar um apóstolo é rejeitar o próprio Cristo. Então, os protestantes, eles afirmam esse lugar apostólico para a igreja. No entanto, olha só isso, no entanto, não há base na Escritura para afirmar qualquer apóstolo, nem um papa hoje. Como diz o bom ditado, não sei se você já viu isso. Mas aí, apóstolo bom é apóstolo morto. Os que já morreram. E não estou querendo incitar discurso de ódio aqui. Não estou querendo que você vá por aí atentar contra a vida de apóstolos hoje, não é isso. É só para que você entenda que se um apóstolo é de verdade mesmo, é que ele já morreu. Ele já morreu. Foram só os 12 e Paulo. É isso. É isso. É bom? Já morreu? Cuidado, hein? Está falando que tu é apóstolo aí, Deus pode te levar. É isso. Apóstolos de verdade são os 12. E Paulo, quem falou isso? É ele, né? O tio Nico. E se você ficar de, é apóstolos hoje, vocês podem se ver com o cara, hein? Toma cuidado aí, vem tranquilo, senão... Esse é o ensino. E a conclusão? Não existe novos apóstolos ou qualquer tipo de sucessão apostólica. Só existiu aqueles do período no Novo Testamento e o ensino deles é autoridade, fundamento para a igreja. Esse ensino está registrado nos livros da Bíblia e são a norma para a igreja hoje. Ponto final, a igreja diz amém, glória a Deus e aleluia. É isso. Aí vocês não falam isso, né? Amém, glória a Deus, aleluia. É isso. Isso é apostolicidade. A igreja é una, santa, católica e apostólica. Decore essa ordem. A igreja é una, santa, católica e apostólica. Fala 5 vezes, assim, trava a língua. A igreja é una, santa, católica e apostólica. Você vai lembrar da concepção católica e da concepção protestante. E se alguém te perguntar, como é a igreja mesmo? Aí você fala, a igreja é una, santa, católica e apostólica. A sua essência está na comunhão dos santos. E isso vem do sentido do Antigo e do Novo Testamento, que diz que a igreja é uma assembleia, uma congregação, uma reunião de crentes. Ela primeiro é um organismo espiritual e depois uma organização externa. Amém. É isso que a gente viu até aqui, tá? Aplicações. As melhores, né? Aplicações. Primeira, os atributos são tanto dádivas divinas como o ideal de igreja pelo qual batalhamos. Você pode olhar para tudo que eu falei e falar assim, Jonathan, mas a realidade é diferente, né? Irmãos, a igreja
com os seus atributos, são tanto dádivas. Por que são dádivas? Porque quem faz isso é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo, a igreja não pode ser una, a igreja não pode ser santa, a igreja não pode ser católica, a igreja não pode ser apostólica. Então é dádiva, é presente de Deus para nós. Ao mesmo tempo que é o ideal que nós batalhamos para conquistar. Nós somos pecadores. O nosso pecado luta contra nós, mas há mandamentos bíblicos que ordenam que os crentes participem da transformação da igreja. Preservem a sua unidade, zelem pela sua pureza. Quando você cuida do que é ensinado nesse púlpito, você está zelando pela pureza da igreja. Quando você insiste em comunhão, em membresia, você está zelando pela unidade da igreja. Quando você mantém a apostolicidade, expande catolicidade, você está falando, nós precisamos voltar para o ensino apostólico. Nós somos um, nós somos corpo, a igreja é de toda tribo, língua e nação. Quando nós recebemos um irmão do Egito aqui, quando nós recebemos um irmão da África aqui, nós estamos falando, a igreja é católica. A mesma fé. Então a gente vem e ouve um pastor egípcio pregando nesse púlpito. Por quê, irmão? Você lembra da catolicidade da igreja? Lembra disso? Deus opera lá também. Ele opera aqui. Esses atributos são tanto dádivas como o Senhor nos conclamando a participar dessa obra, amém? Essa é a primeira aplicação. A segunda, a igreja ainda é uma obra em construção. Cheia de escombros, entulhos e sujeira, com gente inacabada. Eu e vocês. Cheia de imperfeições. Mas quando você olhar para a imperfeição da igreja, para a obra que ainda está sendo construída, lembra, o mestre de obras vai aperfeiçoar, sim. O mestre de obras vai aperfeiçoar. A igreja ainda está sendo ajustada, a igreja ainda está sendo edificada, não no sentido de que ela não está sobre a rocha que é Cristo, mas no sentido dela estar sendo adornada. A construção ainda está sendo feita. Olha o que diz Efésios 2, 21 e 22. Quem pegou esse texto? Pode ler, por favor. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito, é o final do texto. Nós estamos sendo edificados, gente, para sermos morada de Deus no Espírito. Tenha paciência com a igreja. Tenha paciência. Esse negócio de igreja. Eu sei que muita gente pode estar ferida, sim, pela igreja. Eu sei disso. Mas vamos olhar para a igreja conforme as Escrituras tratam. E vamos ver o que o Senhor tem para nós. Vamos cuidar de gente que chega aqui. Vamos aprender o que a Bíblia diz. É isso que é a nossa redenção. A igreja ainda é uma obra em construção. A igreja está fracassando. Isso não existe. Algumas pessoas podem não estar sendo fiéis. A igreja pode estar cambaleando e falhando em muitos sentidos, mas no final das contas a igreja não vai fracassar, não. Foi o Senhor quem disse. As imperfeições e as marcas da igreja visível ainda estão sendo refinadas pelo mestre de obras. Essa é uma frase do John MacArthur. A última, Cristo ama a igreja da maneira como ela é hoje, a igreja do presente, razão do nosso amor e honra, com vistas a torná-la o que ela deve ser amanhã, a igreja do futuro, razão da nossa esperança e fé. Cristo não se casa com uma virgem, você tem aprendido isso aqui. Ele se casa com uma mulher suja e pecadora e a faz pura. Efésios 5, 25 a 27 diz assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse é o único casamento que eu conheço em que, com o passar dos anos, a noiva fica mais jovem e bela.
com referência a Cristo e à igreja. A Mariana está ficando mais bonita a cada dia. Então, eu até falo, amor, é graça de Deus na sua vida. Não é por causa de mim, não, gente. Obrigado, Paulo. Seu comentário ajudou muito. Mas, Heber Campos Júnior, eu tenho aprendido muito com o Heber Júnior. Bastante. Ele fala essa frase muito pontual aí. Esse é o único casamento que a noiva fica mais jovem e bela com o passar dos anos. Porque Cristo ama a sua igreja, irmãos. Nós também devemos amá-la. Na expectativa do que ela há de ser. Então, na busca por uma eclesiologia reformada, profunda e bíblica, a fé, a esperança e o amor pela igreja reformada também devem crescer. Você ama o que temos hoje, com vistas do que seremos amanhã, no futuro. Essa é a bênção para você. Amém? Amém. Glória a Deus. Tarefa de casa. Ler o Credo Niceno. Só são 10 páginas. Brincadeira. Não. Ler o Credo Niceno e pensar na importância de termos credos históricos que servem à igreja. Percebe o jeito que eu estou dando na tarefa? Eu já estou te dando uma indicação. Ó. É importante termos credos históricos. Então não vem aqui e fala, então não é importante a gente ter esses documentos. Não, eu já estou te dando a ideia ali. Ó. Ler o Credo Niceno e pensar na importância de termos credos históricos que servem à igreja. O Credo Niceno é meia folha. Trazer comentários para a próxima aula. Aí aquele aluno ansioso, desesperado. Mas onde eu vou achar o Credo Niceno? Aonde que eu acho o Credo Niceno? Calma. Amanhã, lá no anexo da aula, que eu vou postar lá no nosso grupo, o grupo da igreja, tem o Credo Niceno, você pode ler. Tem um comentário que eu fiz com respeito à tradução do Credo, uma adaptação. Então você lê lá, dá para você ler umas 20 vezes até domingo que vem. Se você quiser decorar, também pode decorar. Nem pensa aí na importância e traz para a próxima aula. Beleza?